A Bíblia, nós lemos a primeira carta. Na verdade, livro de Coríntios é o que nós denominamos hoje, né? Quando foi escrito, não foi escrito como livro. Foi escrito como uma carta, ok? Essa carta foi escrita historicamente. O autor da carta é o apóstolo Paulo. Embora quando vamos estudar alguns detalhes das escrituras, existem autores que estão na Bíblia que, na verdade, não foram eles quem escreveram. Alguém esteve a escrever, mas ele é o autor da informação, como se tivesse algum escrivão, alguém que escreve as suas ideias e seus pensamentos. Mas essa carta é atribuída a autoria ao apóstolo, esse que teve um encontro com Jesus enquanto perseguia a igreja no caminho de Damasco, ao encontro da igreja para poder persegui-los. Então o Senhor lhe apareceu e o Senhor disse: por que me persegues? Porque aquele que persegue a igreja persegue o dono da igreja. Aleluia. Você, quando fala mal da igreja, tem que ter cuidado, porque quem fala mal da igreja fala mal do dono da igreja. Então, enquanto ele pensava que estava perseguindo a igreja, apareceu alguém que disse: por que me persegues? Porque a igreja não falava por si, a igreja falava de Cristo. Então, ele, quando perseguia a igreja, quando ele lhe encontrou, existe uma palavra que Jesus fala para Ananias, disse: olha, esse é para mim um vaso escolhido, e eu já lhe mostrei, e eu já lhe mostrarei o quanto deverá padecer por causa do meu nome. Aquele que era o perseguidor virou perseguido. Assim ele se tornou aquele que chamamos apóstolo dos gentios. Apóstolo dos gentios por quê? Gentios eram todos os povos que não eram povo da promessa. O povo da promessa era aquele da origem de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Israel de Deus. Então todos aqueles povos que não eram considerados gentios, aqueles que não tinham aliança. Assim como um dia Davi olhou para Golias e disse: quem é esse incircunciso? Aqueles eram gentios. Então Paulo começa essa sua grande missão. Ele começa a viver a vida do evangelho. Então ele vai em uma cidade, numa das suas viagens, até na Grécia, em uma cidade chamada Corinto. Aleluia. Na altura, Corinto era dominada pelo Império Romano e era uma das cidades muito linda, muito rica e muito importante economicamente. Porque Corinto era uma cidade desenvolvida, era uma metrópole, era um lugar para os irmãos entenderem. Naquele tempo, a cidade de Corinto, ela já usava 2 portos. Toda cidade que tem porto, na verdade, ela se torna uma cidade economicamente viável. Porque os portos são os lugares onde pode-se facilitar o comércio de um ponto distante até o outro ponto. Então, aqui em Angola, por exemplo, nós temos algumas províncias estratégicas. Existe uma grande guerra entre Lubito e Benguela por causa disso. Porque, embora Benguela é a capital da cidade de Benguela, da província de Benguela, mas existem coisas que não tem em Benguela, só tem aqui. Por exemplo, o porto. O porto do Lubito, o caminho de ferro, essas estruturas dão muita vazão econômica. Existem muitos negócios que só dá para fazer aqui por causa do porto. Assim, a cidade de Corinto era uma cidade muito rica e muito importante. Era uma cidade não só economicamente, mas até culturalmente. Era uma cidade muito diversa, porque havia ali muitos povos. Aonde há grande comércio também existem pessoas de vários lugares que se concentram naquele lugar. Aleluia. Então Paulo vai lá e encontra uma outra barreira naquela cidade. Existia também uma cultura religiosa muito grande. Havia muitos deuses. Havia uma adoração terrível a uma deusa que era muito famosa, que ela era adorada com grande festa de prostituição. Ela tinha no seu leque pelo menos 1.000 ou 10.000 prostitutas que faziam culto a ela. Quer dizer, o próprio culto era ato de prostituição. Pensa numa cidade como essa e o apóstolo Paulo vai lá.
E ele chega para poder pregar o evangelho e encontra um problema grande e terrível. Mas ele não desiste, e assim, aproximadamente em 1 ano e meio, ele começa a sua missão e ele estabelece ali uma igreja. Historicamente, é considerado que ele começa a igreja em uma família, conquista uma família, apresenta Jesus, um problema é resolvido e assim o evangelho começa a entrar. Então o apóstolo Paulo deixa uma igreja na cidade de Corinto. E quando ele deixa essa igreja na cidade de Corinto, ele teve que ir para outras cidades, para outros lugares, para poder pregar o evangelho. Então ele deixa a igreja com um grupo de pessoas que estavam a liderar a igreja estava crescendo. Então Paulo, um dos tempos, ele estava na cidade de Éfeso, aonde também estava a trabalhar lá com a igreja. Então nessa época aparecem alguns irmãos de Corinto em Éfeso para dizer a Paulo como estava a igreja em Corinto. Então eles apresentam a Paulo uma série de problemas. Diga problemas. Pensa uma igreja problemática. Se eu vos perguntar, vocês aqui vão conseguir dizer que nós aqui na igreja temos muitos problemas. Sim ou não? Eu não sei se nós temos mais problema que na igreja de Corinto. É muito engraçado. Eu quero só vos fazer refletir como Paulo se refere à igreja de Corinto no capítulo, exatamente o capítulo 1 de Corinto. Ele vai dizer assim: Paulo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. É a igreja de quem? Ele trata como a igreja de Deus. Aos santificados em Cristo Jesus, Paulo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Eu me impressiona porque ele vai elencar, vai ouvir alguns problemas dessa igreja. Então ele, a partir do versículo 12, o versículo 10, ele vai trazer uma que mandou para Paulo. Mas Paulo não diz também que recebeu carta, mas disse que ele ouviu da parte de alguns irmãos da família de Cloé. Cloé era uma das mulheres que fazia parte da igreja de Corinto e que tinha grandes influências. Alguns interpretam até que a igreja começou exatamente na casa de Cloé. Então, quando vamos ler o livro de Corinto, não tem um tema assim que ele tratou de amor ou tratou de uma outra coisa. Ele trata vários assuntos. Então, a primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, à igreja de Corinto, foi por causa dos problemas que ele ouviu dos irmãos da casa ou da família de Cloé. Aqueles irmãos que o nome deles aparece no livro. E chama a atenção porque Paulo não escondeu. Ele disse assim: irmãos, essa informação que estou a vos passar, eu ouvi dos irmãos dali da igreja que vieram da casa de Cloé. Porque na verdade quem quer resolver problema nunca esconde a sua identidade. Sim ou não? Porque há irmãos que vão dar notícias, mas depois ele fala, mas não fala o meu nome. Sim ou não? Quando uma pessoa tem vontade de resolver problema, se na verdade é um problema, primeiro ele não vai contar a qualquer pessoa. Os irmãos estavam a contar àquele que implantou a igreja. Irmão, você não sabe como implantar uma igreja que todo mundo sabe. Até implantar não é só fazer parte de uma igreja, depois você ouve polêmica daquela igreja. Dá vergonha, sim ou não? Quando fala, na vossa igreja também estava a fazer isso. Mas quando os irmãos viram que havia problema, a Bíblia não relata que foram falar com outras pessoas, mas eles chegaram diante de Paulo e eles expuseram as suas questões.
Paulo, você que implantou a igreja, olha, a nossa igreja está com problema. Então os da casa de Chloe. Quando existe problema é necessário. E Paulo, ele não inventou, não disse, irmão, tive um sonho, tive uma revelação, tive uma visão. Ele não. Ele disse, eu tive informações. Diga, informações. Com base nas informações que eu ouvi, eu estou a escrever uma carta. A carta do apóstolo Paulo, ele elenca 5 problemas. Ou seja, traz resposta para 5 problemas. Primeiro problema, a unidade da igreja. Segundo problema, imoralidade na igreja. Terceiro problema, havia um aspecto muito importante que era em relação à comida e à carne sacrificada a ídolos. Então isso também criava divisão e eles puderam entregar essa informação a Paulo. Quarto problema que Paulo aponta, organização na igreja. Onde ele fala como a igreja deve andar. Onde ele fala como se deve usar os dons. E o último problema, e que estava acontecendo na igreja de Corinto, era o problema com relação à ressurreição. Porque alguns estavam dizendo que não haveria ressurreição e que nós estávamos a trabalhar de forma desnecessária. Diga amém. Nesses 5 problemas que nós queremos nos debruçar a partir de agora, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Primeiro problema era de divisão. Diga divisão. A igreja estava dividida. Pensa uma igreja que ela está dividida pelo menos em 4 partes. Diga 4 partes. Congregam no mesmo lugar, mas estavam o quê? Não é que abriram 4 congregações. Aleluia. Elas estavam no mesmo lugar, mas estavam divididas em 4 partes. Por quê? Na mesma igreja havia uns de Paulo, o que implantou. Não, nós mesmo aqui, eu só ouço o que o Paulo fala. Paulo é que veio aqui, é que nos encontrou com o problema, nos mostrou Jesus, nos fez compreender. Não, eu mesmo sou de Paulo. Porque Paulo foi e implantou a igreja. Segunda coisa, o segundo grupo, quando o apóstolo Paulo sai, entra um outro homem chamado Apolo. Apolo era considerado um mestre na palavra. Diga mestre. Aquele mesmo que quando está a ler a Bíblia, contigo, está a te explicar, até você abre bem para ver se é mesmo isso que está aí. E quando você vê, você se pergunta, mas como é que eu isso? Nunca vi, é possível isso? Oh, sim senhora, está mesmo aqui. Oh, my God. Oh, então isso está mesmo aqui. Mestre, você olha, 1 hora só está mesmo na metade do versículo, mas é revelação. Você fala, não é possível. Não é possível que isso tenha estado aqui, eu nunca vi. É mestria. Ele te entra no hebraico, no grego, te traz uma revelação, te conta a história, você fala, meu Deus, que revelação. Assim é só mesmo saudação, tá? Revelação que está te trazendo, só que está falando assim, graça e paz. Só mesmo te explicar, graça e paz é um seminário. 3 dias, sexta, sábado e domingo, com grande avivamento, só mesmo para explicar graça e paz. Pensa naqueles irmãos na igreja que gostam de estudar. Apolo chegou e disse, olha, eu já li num ano só 300 livros. Tem os irmãos que gostam de ler. Enquanto tem aqueles irmãos que só gostam de Paulo, a história. Não, aquele que nos encontrou, estávamos mal. Havia essa divisão, esses 2 grupos. Os irmãos que, não, eu preciso ler. Aqui, não brinca, quem não lê? Leste quantos livros? Você que não lê assim é ímpio. Tá sabendo? Existia aquele grupo. O terceiro grupo que existia, eu não sei. Alguns dizem que Pedro nem foi lá, porque não existe exatamente nenhuma menção de que Pedro tenha ido a Corinto. Mas historicamente nós podemos ter 2 interpretações. Ou que Paulo, ou que Pedro tenha ido lá, ou então que como Pedro era aquele conhecido como o líder da igreja, já ouviam sua fama. Então uns também diziam, não, nós somos de quê? De Pedro. Quem era Pedro? Pedro é aquele homem da faia.
Aquele que quando chega, o coxo levanta, aleluia. Ele não te explica a revelação, mas quando ele está a pregar, está a falar, eu andei com Jesus, e Jesus nos levou, e nós estávamos no monte, vocês já começam a ser batizados no Espírito Santo, começam já a falar em língua, começam a profetizar, começam a receber revelação, o cego já está a ver, o ouvido já está a ouvir. Então havia um grupo que gosta disso, aleluia. Irmãos, havia um grupo desses, terrível, gostam de revelação. Quando estão vendo, eles só querem Pedro. Pedro é aquele terrível. Imagina, uns de Paulo, outros de Apolo, que quando um irmão levanta tudo, tive uma visão. Esses são muito emocionados, esses são os de Apolo, tá vendo, né? Os que só gostam de ler. Revelação para ele, olha, o rio tinha X dimensão. Eles quando atravessavam, havia 5, eles gostam disso, tá vendo, né? Quando o outro fala, eu estou a ver assim, um anjo do Senhor, eu estou a ver aqui, esses não. Mas havia os dos montes, tá vendo? Ele não lê quase nada. Ele, um versículo, lê, em vez de estudar, não. Ele lê e vai no monte, Senhor, me dá a revelação desse versículo. Havia esse de Pedro. Diga aleluia. E havia outro grupo, mais engraçado ainda. Diziam que nada, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas. Mas nós somos de quê? De Cristo. Não, mas qual é Paulo? Eu não sou liderado por homem. Meu Senhor é só Cristo. Qual é Senhor? Qual é mestre? Qual é não sei o quê? Nós aqui é só mesmo com Jesus. Eu não quero saber de homem. Existe esses irmãos na igreja ou não? Aqueles que não oram liderança. Para ele é o que ele orou. Se ele orou, recebeu lá uma coisa. Eu sou de Deus, eu não quero saber. Mas está onde? Na igreja? Na igreja. Tem esses irmãos. Até uns estão a ficar já desigrejados. Porque para ele, igreja é de homem. Igreja é de Paulo. Esse conhecimento à toa de Apolo, com esses mistérios de Pedro, todos são confusionistas. Eu prefiro de Cristo. Aleluia. Pensa uma igreja dividida assim. Pensa ser líder de uma igreja assim. E Jesus lhe disse: Cristo está dividido? Não. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Só que um plantou e o outro. Mas quem dá o crescimento? Irmãos, esses problemas no nosso tempo existem. Uma das coisas que divide a igreja no tempo de hoje é isso. É quando nós olhamos para um homem. Eu sou do fulano. Eu sou do ciclano. Eu sou do Deltrano. Eu gosto mais do fulano. Tem um grupo assim de... Se vir aqui, irmão Dembe, falar algo. Ei, esse irmão Dembe que eu gosto quando o pastor que fala. Quem diz esse irmão Dembe não é nada, pá. Esse também é um não sei o que, tá sabendo, né? Outro também gosta só irmão Dembe. Também não gosta muito do pastor quando o pastor fala, não. É chato ele. Ele mais é que vai pregar. Existem esses irmãos. Outro fala, não, eu gosto só aquele irmão que lê muito. Outros gostam do irmão Dilson que chega aqui, começa já a orar, a gritar e tudo. Ei, irmão, todos são necessários. Mas ninguém é tão necessário a ponto de dividir a igreja. Aleluia. A divisão, e o apóstolo Paulo, ele faz uma expressão terrível no versículo 10 do primeiro capítulo. Ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa. Alguém disse que divisão são duas visões. Toda organização, quem já viu uma organização que tem duas visões? Quem já viu? Uma casa com duas visões. Uma igreja com duas visões. Uma empresa com duas visões. Onde é que isso vai parar? Um corpo com duas
visões. Mano, você tem essas duas bolinhas aqui, né? Mas isso aqui, qual é o olho que está a ver esse dedo? Hã? Os dois estão a ver quê? Esse dedo. É preciso entender que, embora só somos muito, mas temos que ver todos a mesma coisa. Pensa assim na igreja, que cada um vem com o objetivo dele. Cada um vem com a ideia dele. Cada um, o que está a cantar, não gosta do que está a pregar. O que está a fazer já se os vídeos, não gosta também do pregador. Então, quando é a vez do pregador, ele faz bagunça no vídeo. Às vezes ele não gosta da banda, tá vendo? O sonoplasta não gosta do baixista. Baixa o som do baixista. Do pianista sobe. Sim ou não? Esse é o problema da divisão, porque cada um está a criar o seu próprio problema. E uma igreja não pode andar assim. Uma igreja tem que andar com apenas uma. Você pode ter a tua ideia, não é proibido. Você pode ter o teu pensamento, mas quando estamos a trabalhar para uma mesma visão, é uma visão. E uma igreja só cresce quando todos remam para o mesmo lugar. Você não vai para uma organização que cresce. Por isso é que Paulo disse, ele diz assim: eu vos rogo para que digais todos, digais. Porque o que você diz e o que eu digo demonstra se nós estamos a andar junto ou... Aleluia. Quando eu falo uma coisa, quando não estou, líder aparece e fala outra coisa. Está a andar junto? E existem pessoas que Satanás tem usado para poder trazer esses problemas dentro da igreja. E Paulo disse, eu vos rogo, por favor, falem a mesma coisa. Se não estão a pensar a mesma coisa, pelo menos façam o quê? Falem a mesma coisa. Sabe por quê? Porque até o mundo, ele quer saber o que nós estamos a falar. Quando uma pessoa de fora da igreja ouve uma coisa nesse, ouve outra coisa naquele, o que é que vai dizer? Se eles dois não estão unidos, eu vou fazer o que é no meio deles. Se o filho vai no pai, pede pão, o pai diz que pão é só amanhã de manhã no mata-bicho, ele sai daí, vai na mãe, pede pão, a mãe fala, meu filho, você merece pão toda hora. Essa casa vai para onde? A mãe pode até pensar que o pai está a exagerar, mas tem que ir no pai, o pai, ele aceita só. Aí depois o pai, vem daqui, não, hoje sou, não anda pedir sempre, ok? Mas hoje sou. O filho vai entender que o pai é quem deu, não a mãe. Ele vai entender que não há divisão dentro de casa. E é o que nós precisamos entender. Divisão é um problema muito grande. Nós precisamos entender. Existem coisas que são terríveis. Há pecados na igreja que podem ser escandalosos, mas destrutivo, como o da divisão. São poucas coisas. Quando vamos em Provérbio, a Bíblia fala que as 6 coisas aborrecem o Senhor, mas a 7ª, a minha alma abomina. O que aqui abomina? É o que semeia contenda entre irmãos. Quando você, em algum lugar, cria assunto para colocar uns irmãos distante dos outros, a Bíblia fala que um reino dividido não pode prevalecer. Não se pode pôr uma casa, uma igreja, um grupo, uma célula em divisão. E esse é um problema muito sério. O apóstolo Paulo diz que eu te rogo, por favor, digam a mesma coisa. Fala no teu irmão, vamos falar a mesma língua. Vamos falar a mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Mesmo sentido e um mesmo parecer. É uma exortação. E por que Paulo pede? Olha, eu costumo falar assim, só dá um mandamento quando nós temos condições de cumprir o mandamento.
significa que unidade não é algo automático. É algo que se constrói. É algo que depende de mim e de você. Como igreja, nós precisamos entender isso. Aleluia! Então, esse é o primeiro problema. Eu ia falar muito, mas eu quero falar dos 5. Segundo problema e grande problema que nós encontramos é o problema da imoralidade. O apóstolo Paulo vai escrever sobre a imoralidade. E essa questão da imoralidade é uma situação muito séria. No versículo 1 do capítulo 6, ele disse que, olha, geralmente ouve-se que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Esse homem estava onde? Estava onde? Paulo está a dizer assim: esse problema de imoralidade que estou a falar, até mesmo no Liro, nunca se ouviu alguém que fez. Nem no Lubito, mas assim na igreja isso estamos a ouvir. Os da discoteca não estão a fazer, mas os da igreja está a fazer. Está a fazer o quê? É que alguém está aí também na mulher do pai dele. Quer dizer, ele e o pai dele são em rival. Aleluia, irmãos. Ele e o pai dele são o quê? Irrival. Ele e o pai dele estão a namorar a mesma mulher. Pensa numa promiscuidade. Depois eu li os primeiros versículos, quando Paulo está a falar a igreja de Cristo, né? Assim, os santificados. Eles são santificados, essa é a igreja de Deus. Nos nossos dias, você vai falar essa igreja de Deus? Hã? Vai falar de Deus? Se alguém aqui mesmo deu uma borrada, já vamos falar, talvez esses são falsos. Sim ou não? O apóstolo Paulo ouviu isso e ficou escandalizado. Mas ele não misturou os assuntos. Aquela igreja é de Deus. Aleluia. Mas tem um problema grave. E vê que a imoralidade não foi o primeiro assunto que lhe preocupou. O primeiro assunto que lhe preocupou é o problema de quê? Da divisão. E conforme estamos a falar, isso tem níveis. A divisão é um dos problemas graves que pode destruir uma igreja. Mas a imoralidade também tem um peso terrível. E ele começa a falar, por favor, melhore essa questão. E ele fala, esse irmão, eu até já estou a pensar antes de ir, eu próprio já estou aqui a tomar minha decisão, que esse irmão tem que ser excluído. Como é que é possível? Se ele continua assim, e vocês quer dizer, um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas, outro é de Cristo, mas ninguém consegue repreender esse irmão, que vocês todos estão a ver, que ele e o pai dele dormem com a mesma mulher. Existem problemas muito sérios que havia na igreja de Corinto. Eu não sei se na igreja de hoje existe isso, né? Não existe, né? Fornicação, essas coisas não. Acho que não. Né? Somos puros, não é assim? Esse é o segundo assunto que o apóstolo Paulo ficou preocupado. Irmãos, nós temos pecado contra Deus até na área imoral. E o apóstolo Paulo escreve isso não para condenar, dizer que vocês não são mais uma igreja. Ele disse, vocês são uma igreja, mas eu estou a vos escrever coisas que vocês têm que melhorar como igreja. Resolvam o problema da divisão. Segundo, resolvam o problema da imoralidade. Ele escreveu isso. Imoralidade é toda a prática sexual fora do padrão. Esse é só um dos exemplos. Havia outros exemplos. Ele escreveu e recomendou aos casados. Deu instruções de como o casado devia viver. Ele escreveu que era bom que o homem não tocasse em quê? Em mulher. Mas por causa da prostituição, faça o quê? Cada uma tenha o seu marido e cada um tenha a sua mulher. É por causa de quê? Da prostituição. Para que não haja prostituição. E ele não está a falar isso no bairro. Está a falar onde? Na igreja.
Porque é possível na igreja ter esse tipo de prática. É. E a igreja não deixa de ser igreja porque alguém faz isso, porque alguns fazem isso. Mas é necessário corrigir essas coisas e essas práticas dentro da igreja. Por isso é que a palavra é pregada todos os dias, para haver arrependimento em nós e nós melhorarmos as nossas práticas. Temos uma decisão realmente de melhoria para que nós possamos viver algo novo e algo diferente. Diga amém. Então, a igreja não deixa de ser igreja porque tem divisão. Não deixa de ser igreja porque tem imoralidade. Mas são coisas que podem destruir a igreja se a igreja não fizer nada e não tomar ação contra essas coisas. Diga amém. E nós precisamos exatamente de melhorar essas questões. Vamos correr um pouquinho. Terceiro ponto. Havia problema, os irmãos estavam duvidosos por causa da carne. Era muito comum usarem sacrifícios a ídolos com carne. E Paulo vai dizer assim: isso aqui de comida, isso mesmo é só carne. Deus existe só um Deus. Isso aqui, mas pronto. Como isso escandaliza uns irmãos, nós não vamos fazer o quê? Não vamos comer. Se você estiver no meio onde comendo esse tipo de carne, vai escandalizar os irmãos, faça o quê? Abstenha. Por causa da consciência do outro, faça o quê? Abstenha. Por causa da consciência dos outros, há coisa que você pode não fazer. Na vida não se deixa só pecado, deixa-se até coisas boas. Principalmente para conservar a saúde da igreja. Quer dizer, o que eu faço importa aos meus irmãos, porque eu devo pensar o que resultado vai ter na vida do meu irmão. Eu não posso me sentir tão legítimo de fazer as coisas a ponto de não me importar se estou a escandalizar um irmão, um pequeno ou não. E Paulo vai dizer isso, irmão: comer é bom, ok, merece comer, merece. O churrasco é bom. Mas se o churrasco tiver a trazer problema na igreja, se os irmãos ainda são fracos e entendem que isso é problema, pode desviar A ou B, irmãos, não faça. Existem coisas que você até pode ter uma grande revelação, que já descobriste que não é pecado. Esse problema é teu. Se nós ainda descobrimos que é pecado, por favor, não escandalize os irmãos. Porque a pessoa que vai no Facebook, até uns já olham lá e falam que beber não é pecado, né? Sim ou não? Sim ou não? Pois nós estamos a ficar bêbados de novo. Estão a voltar na escravidão do pecado, por causa de tentar sustentar coisas que não são. E há irmãos que vêm com muitas ideias, ouviu alguma coisa no Facebook, chegou na igreja e disse: não, para mim isso não é. Existem coisas que você vai fazer ou vai deixar, que a Bíblia não nos dá permissão de escandalizar os irmãos. Existem alguns que são mais fracos e nós temos que aprender a suportar os mais fracos. Fazer as coisas que ajudam os mais fracos a crescer até a nossa dimensão. E se na verdade somos fortes, é porque nós conseguimos deixar de fazer algumas coisas que nós gostamos, não é assim? Isso é só carne, é só churrasco, é só uma coisinha. Se eu não fazer, não me diminui. É só vontade, mas a mim é só gosto, a ele é escândalo. Então eu deixo de fazer para não escandalizar o meu irmão. Diga amém. Quarta e penúltima situação que Paulo vai exortar a igreja é ordem na igreja. Diga ordem. E uma igreja tem que ter ordem. Diga, tem que ter ordem. Irmão, tá vendo aquele do Pedro, tá vendo? A Bíblia fala que não faltava nenhum dom na igreja de Corinto. Havia variedades de línguas. Havia interpretações de língua, havia discernimento de espírito, havia profecia, havia o dom da fé, havia os dons de curar, havia os dons de maravilha, havia a palavra de conhecimento, havia a palavra de sabedoria, havia discernimento de espírito. Os 9 dons, todos estavam lá, conforme fala Coríntios, capítulo 12. Mas Paulo vai trazer uma instrução. Primeira coisa que Paulo vai dizer no capítulo 12, diz assim: irmãos, acerca dos dons, por favor, não sejam ignorantes, não sejam sem conhecimento, tenham conhecimento dos dons.
para poder operar bem, porque existem pessoas que até gostam do dom, mas ele não conhece. E Paulo não fala só para não ficar sem conhecimento. Ele fala também para buscar com zelo os dons espirituais. A igreja precisa dos dons espirituais. Ele não só fala de ter conhecimento, não só fala de buscar, ele fala também de usar com sabedoria. E ele vai dizer, por exemplo, que o dom de línguas é inferior ao dom de profecia. Quando é que o dom de línguas é inferior? Quando é operado no meio da igreja. Porque no meio da igreja, o falar em língua não edifica a igreja. A não ser que haja a interpretação. E é por isso que falamos sempre, língua com interpretação é equivalente à profecia. Porque ele fala que a profecia só é maior que o dom de línguas porque ele edifica a igreja. Mas quando ele já tem interpretação, então também já edifica a igreja, porque a igreja vai saber o que Deus está trazendo nesse mistério. Aleluia. Irmãos, é preciso, a igreja tem que viver com os dons. É necessário, só precisa ter ordem. A igreja tem que viver com ordem. Quando você quer ter sonhos, visões, profecias, só precisa saber duas coisas. Aqui nós gostamos dessas coisas. Então, se gostamos, é recomendável que você ore e deseje os dons espirituais, porque isso edifica a igreja. Segunda coisa que você tem que saber: se você quer operar nos dons, tem que estar pronto para nós poder julgar se isso é de Deus ou não. Porque nem toda visão é de Deus. E a Bíblia nos fala que nós precisamos fazer o quê? Julgar as profecias. Quando você vem com um sonho, uma profecia ou qualquer outra coisa, você gira. Depois diz assim, diz o Senhor. Vamos te ouvir. Tem que ser um a um, sim ou não? Um fala, os outros. Depois de você falar, nós também temos que julgar para saber se isso mesmo é de Deus ou não. E depois nós vamos falar, irmão, obrigado pela tua profecia. Não é falso, mas houve um desvio aí. Isso não é de Deus. Amém? Não fica mal, o dom não é teu. O dom é mesmo de Deus, é para edificar a igreja. Se acertaste, está bom. Se não acertaste, vai tentando, vai melhorar. Mesmo assim, tipo andar de patins. Você cai um pouco, mas depois faz o quê? Melhora. Até dias que você até depois anda com a vista fechada. Todos que andam de bicicleta já sabem que caíram. A maior parte tem uma ferida da bicicleta. Mas depois conseguimos andar sem as mãos no volante, sim ou não? Então, enquanto você vai crescendo com instrução, com conhecimento, você pode operar nos dons. E Paulo vai dizer que os dons são importantes. Sabe por quê? Uma igreja que não opera nos dons vive com muitos problemas. Não conseguimos saber se uma coisa é demônio ou é Deus. Não há discernimento, não há cura, não há dom de maravilha. Esses são os presentes de Deus para a igreja. A igreja tem que ter, tem que viver isso, é bom. Você veio no culto, depois do culto vieste aleijado, voltar bom. Não está bom, irmãos? Está bom ou não está? Tens um problema que ninguém sabia como resolver. Chegaste aqui, Deus está trazendo uma resposta. Está bom ou não está? Há uns que gostam de cidade que são espirituais, que não precisam dos dons. Irmãos, isso é necessário. A doença aqui no hospital não está a passar. Até mesmo no hospital, a enfermeira que fala, esse aqui não podemos ter da injeção. Então o crente se apanhou, tá lá, vai aonde? Nas tias? Vai morrer? Vai aonde? Se alguém tiver um problema, vai aonde? É necessário operar. Há pessoas que estão a lutar com doença 20 anos, 15 anos, 12 anos. É preciso a operação. É preciso a manifestação do Espírito Santo. Deus nos deu isso de presente, é bom. A igreja deve viver isso, isso é para os nossos dias. E eu quero dizer, igreja, creia que essas bênçãos são para nós. Queira ser edificado nos dons de língua, queira ser usado com dom de profecia. Busque isso, dobre o joelho,
Suba no monte, faça a vigília, ore, fala a Deus, eu quero viver e experimentar essas doçuras do Espírito. Diga aleluia. Isso é bênção, isso não é maldição. Isso é bênção de Deus, está lá na Bíblia. É para nós crermos, é para nós vivermos. Aleluia. E o apóstolo Paulo estava a ratificar: irmão, não vos falta nenhum dom, continuam a operar nesses dons, só apenas façam qualquer com ordem. Ele também exorta que não haja se confundir. O dom, ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se não tivesse amor, nada. Os dons não substituem o amor. Diga amor. Mas até os dons devem ser operados com amor. Os dons não são Coríntios, ia ser a igreja mais linda, porque eles tinham todos os dons. Até os dons parecem de pecar, né? Tinham todos os dons, mas aquele irmão não recebia nenhuma palavra, mesmo que ele e o pai dele tinham a mesma dama, eram em revalo. Nós precisamos entender essa necessidade. Diga aleluia. Mas você vai me dizer, não, nós lemos o versículo 58 do capítulo 15. O versículo 8 do capítulo 15, ele está na lista do último ponto. Diga último ponto. O último problema que Paulo estava a tratar. Irmãos, há pessoas aqui que estão sofrendo na terra, sabe, né? Há pessoas até que viu que a vida dele piorou desde que iniciou a vir na igreja. Liquiava, toda sexta-feira liquiava, porque era desbunda e tudo, sim ou não? A gente veio na igreja, desbunda, acabou. Sexta-feira passa em seco, ele faz vigília, ora, sim ou não? Sábado de manhã, ele não está habituado a ver o sábado de manhã, ele só vê sábado à tarde. Porque normalmente sábado de manhã ele está a dormir. Está ressuscitado a morte de sexta-feira. Liquiava bem porque toda sexta-feira ele de manhã gravava já uma música. Um meme no Facebook a celebrar que já sextou. Veio na igreja. Está a fazer coragem, os amigos lhe ligam, ele não, agora já não posso ir mais na sexta-feira. Sexta-feira só caio na vigília. A vida está lhe custar bué, mas ele está a aguentar. Tinha 3 damas, agora está sem nenhuma, está na fé orar, qual é a irmã que vai lhe aceitar? Para poder casar, está a aguentar, está a lhe cuidar mesmo só às vezes, mas está a aguentar. Aleluia. O cabrito comia onde está amarrado, agora ele já não é cabrito, é ovelha. Ovelha já não está amarrado porque o mestre disse, vai, diga que o mestre precisa dela. Ela foi solta, agora já não é mais cabrito, agora é ovelha. Sim ou não? Antigamente saldo não faltava, tinha 350 UTTs, agora para ter 10 UTT custa. Tinha telefone digital, agora está a se virar com o de botão. É lá onde abre Facebook livre, sem imagem, sem nada. Publica a Bíblia pela fé. Meteu lá 3 louvores, porque não tem mais memória. Faz vigília com 3 louvores, mas está na igreja. A vida está difícil para ele. Chegou na igreja de Coríntio, entrou na igreja, sabe o que lhe falaram? Não há ressurreição. Aqui estamos só assim, o trabalho entre nós. Quem morreu, morreu mesmo. Os irmãos estão em desespero, meu Deus. Em desespero, então tudo que tu a deixar é como? Todo esforço que tu a fazer é como então? Problema é problema, mas o irmão está a aguentar. Uns irmãos já que se dão de avivados, de teólogo, olha, segundo a escatologia, segundo Daniel. Mano, quem vos ensinou isso? Não haverá mais. E isso estava a criar divisão na igreja. Aleluia.
É assim que o apóstolo Paulo, preocupado com essa situação, ele vai até o capítulo 15 e começa a exortar aos irmãos. Diga aleluia. E ele vai lhe dizer assim: ora, versículo 12 do capítulo 15. Ora, se prega Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Olha o que Paulo está dizendo. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Se é vã a nossa pregação, também é vã a nossa fé. Diga aleluia. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa... Vamos fechar a igreja. Aleluia. Se Cristo não ressuscitou, a ovelha pode ser cabrito de novo. Se Cristo não ressuscitou, tudo que anda a pregar não vale. É o que Paulo estava aqui a dizer. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Quer dizer, até vossos pecados não estão perdoados. Se Cristo não ressuscitou, também vossos pecados estão mesmo com Ele. É fechar a igreja, irmãos. E ele depois diz algo terrível. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, estão paiados. Aquele aguentaram só à toa. Aguentaram à toa, estava o esforço dele. Deviam mesmo ter cada uma 10 mulatas, 10 mulatas. Morrer à toa mesmo, só aguentar à toa. Olha agora, a terra está lhes pesar. Está vendo assim que Paulo estava a explicar. E o versículo 19, ele escreve algo terrível. Diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Aleluia. Alguém está a esperar Cristo só aqui nessa terra? Pensa uma igreja que estão lhes falar, Jesus aquele não morreu. Quando ele estava na cruz, o Pai lhe meteu um sopro que até o prego não lhe doeu. E, mano, Deus naquela hora lhe tirou para ele não sofrer. Quando ele ressuscitou? É a luta que havia quando Jesus ressuscitou. Os judeus espalharam uma notícia de que, na verdade, os discípulos roubaram o corpo dele para poder defamar que ele ressuscitou. E eu quero aqui dizer, irmãos, como Coríntios estava em uma crise terrível. Muitos irmãos aqui também não ficam nessas crises, sabem disso, né? Porque apanham lá uns teólogos, uns do Cacum Felipe, outros da Jeová, vão te falar, tchau, esses são os 144, nunca te falaram? Os evangelistas da Jeová, tipo, tão fracos agora, né? Não tão parecem a falar muito, nunca mais me coisa. Me deram sentinela. Disse, só são os 144. Você fala, e eu não, você não. Ei, você também. Diga ao teu irmão, você também está contado. Lhe fala, você também está contado. E agora lhe diz mais, vê lá se você também acredita nisso. Lhe fala mesmo alguém, lhe fala. Então só assim, lhe fala, vê lá se você também acredita. Se não há ressurreição, irmão, é fechar a igreja. Ouviram bem? Porque se Cristo é só para viver com Ele aqui nessa terra, para ter prosperidade, é vã a nossa fé. É vã o que estamos a fazer. Então, Paulo estava a resolver esse problema na igreja, irmão. Vale a pena vivermos com Cristo.
porque não é vão. E o apóstolo Paulo, ele começa a explicar que não é vã a nossa fé. A morte perdeu seu peso quando ele morreu e ressuscitou. Jesus, quando morreu, ressuscitou. E assim no versículo 50, ele começa dizendo assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos. Aqui está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão do inferno. O aguilhão. Onde está o morto, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Aplaude esse Deus. Tudo estaria perdido, mas graças a Deus que Ele nos dá a vitória em Cristo. Agora é aí onde Ele disse: já que vocês têm essa esperança, portanto, meus irmãos, por causa disso que Cristo já fez, portanto, irmãos, e sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Se na verdade temos essa esperança, então nós devemos permanecer firmes. Diga firme. Diga firme. Se temos essa esperança, irmãos, não importa aquilo que tem vindo bater a nossa porta, mas se ainda temos a esperança em Cristo, nós precisamos permanecer firmes. E Ele dá 3 recomendações: não só sede firme, sede também constante. Porque você pode ser firme num dia, mas no outro dia abanar. Então Ele disse: essa tua firmeza, você seja firme, mas também seja constante. Significa que você tem que estar firmado em Jesus, tem que ter certeza da tua salvação, tem que ter certeza de entregar a vida em Cristo. E depois disso, não só tenha certeza hoje, tenha certeza amanhã, tenha certeza depois da manhã, tenha certeza o próximo ano. Seja constante. Próximo ano, 2025, permaneça no mesmo propósito. 2026, permaneça em Cristo. 2027, 2030, 2050, até Cristo vir. Seja constante. O Jesus de hoje é o Jesus de amanhã. A fé de hoje é de amanhã. Diga aleluia. E Ele disse: sede firme, sede constante. Não sede só constante, mas sede também sempre abundante. Aleluia. Então você abunda. Abundância. Você tem que ser abundante. O que é ser abundante? É ser cada vez maior, é ser cada vez melhor. Quer dizer, se até antigamente você só fazia uma coisa, amanhã faz 2. Aleluia. Ele disse: sede sempre abundante aonde? Na obra do Senhor. Se você antigamente era aquele ouvinte que sentava na porta em janeiro de 2024, em dezembro de 2024, você já não fica só lá sentado atrás, você também já fica protocolo. Aleluia. Se você era só aquele irmão que sentava aí no fim de 2024, também você agora já sabe cantar, a tua voz também já está afinada. Seja abundante na obra. Você só era aquele que te visitavam em 2024, quando chegar dezembro, você também já visita, você também já evangeliza, você também já prega aos outros, você também já serve, você também já se entrega mais, você também já renuncia mais, você está cada vez maior. O diabo vai ficar com inveja quando ele pensou que ia desistir. Ele está vendo que você está cada dia mais à frente. Quando ele vê que você ia parar, ele vai ver que você está se entregando mais. Você antigamente era só uma pessoa qualquer. Até em 2025 você também já vai ser pastor. Aleluia.
Quando o diabo pensar que você vai desistir, ele vai ver que você está se entregando mais. Aleluia. Sabe por quê? Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. Então, se você está servindo, continue servindo. Se você está servindo pouco, aumenta lá mais. Dê o melhor de si. Essa terra nem do porvir. Há bênçãos que você já vai receber aqui, mas a bênção que ainda vai aparecer quando Cristo voltar. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele reina. Ele está vivo. Ele não falha. Ele está aqui conosco. Eu sei que a vida cristã não tem sido difícil. Aliás, não tem sido fácil para você. As pessoas te complicam. Tem vezes que você se sente e parece que também está mesmo mal. Parece que o mundo tem razão. Parece que estás a perder muitas oportunidades. Parece que a vida não está tão boa como se dizia. Parece que os ímpios estão melhor do que você. Porque você não entrou no concurso público. Tua colega que não hora entrou. Você não tem emprego. Tua prima que é zungueira da discoteca tem. Ainda te envia lá saldo. E você está em desespero. Porque você vem muito na igreja. Eu quero te dizer, o nosso Jesus paga bem. Ele paga bem. Ele paga o que ninguém pode pagar. Ele paga tanto nessa terra e Ele paga no porvir. Eu estou alistado nessa fila. Eu sou daqueles que têm esperança em Jesus. Ele nunca me pagou mal. Desde que entreguei a minha vida a Ele, nunca me deixou mal. Nunca me deixou mal. Tem muita coisa que eu não tive. Tem muita coisa que eu não tenho. Mas Ele nunca me deixou mal. E nada que Ele possa me dar nessa terra vai superar ao que Ele já me deu, ao garantir a vida eterna. Então eu quero te dizer, seja forte no Senhor. Entrega-te mais, não é vão. Em Deus você não perde. Essa pergunta é de todos. Até os discípulos um dia reuniram com Jesus. Jesus, é verdade, nós estamos a te seguir, deixamos tudo, também agora não sei o que, deixei meu emprego, vou ganhar lá quê? Essa tua pergunta também é pergunta dos discípulos, também já foi minha, também já foi dos outros. Jesus disse assim: ninguém que tenha deixado essas coisas da terra, carro, casa, família, amigo, emprego, que Ele vai padecer. Ele disse que vai nos dar tanto nessa terra como no porvir. E eu quero te dizer, isso é verdade. Se Ele já está me daqui, se Ele já tem me protegido, já tem me abençoado aqui, eu não tenho dúvida de que lá vai ser muito maior. Aleluia. E eu quero te encorajar. Diga ao teu irmão, tenha coragem de prosseguir. Fale para ele, tenha coragem de prosseguir. Podes deixar o pecado, pode deixar o mal, encoraje ele, diga que vale a pena, o futuro vai ser melhor. Vamos fazer coragem. O que o mundo está a ganhar não é nada, o que Deus nos prometeu é sempre maior. Vale a pena continuar com o nosso Jesus. Diga a ele, vamos prosseguir. Pega na mão do teu irmão em nome de Jesus. Eu sei que existem pessoas que têm vivido grande dificuldade. Há pessoas que duvidam em cima de dúvida. Mas eu quero te dizer, eu vim trazer essa palavra para você, para te dizer, você está no caminho certo. Portanto, seja firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho, a tua dedicação, o teu esforço não é vão no Senhor. Aleluia, aleluia. Você nesse momento vai tirar um minuto e ora pela vida do teu irmão. Ora para que ele, essa palavra se cumpra na vida dele, que ele seja firme, seja constante, que ele não se renda diante dos problemas, que ele não se renda diante das situações, que ele não se renda diante das dificuldades. Oh my God, my God. Ora pela vida dele em nome de Jesus.
Aleluia. Ore por ele. O mundo tem sido violento, mas o nosso Deus está aqui conosco. Ele está de braços abertos para nos receber, para nos dar a vitória. Bendito o que vem em o nome do Senhor. Oh, mãe, não desiste. Não desiste. A vida pode estar difícil. Lá em casa as coisas podem estar difíceis. Não desista. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Paga bem, Ele paga bem, Ele paga bem, Ele paga bem, Ele paga